Olá, caminhante! Eu sou Mara Nunes e hoje eu venho aqui compartilhar com vocês como está sendo a minha experiência utilizando a ferramenta do professor Hélio Couto da ressonância harmônica. Então, vem comigo! Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que foi lá no meu Instagram depois do último vídeo que eu publiquei e compartilhou suas experiências comigo. Isso é muito bom, porque a gente cresce junto com essa partilha. Então foi muito bom, muito especial para mim. Então gratidão a todo mundo. Então vamos lá, gente. Eu confesso que antes de ontem eu tomei um susto, porque eu fui ver a data que eu tinha pedido a minha segunda onda. E a minha segunda onda chegou no dia 17 de junho. E para mim fazia um mês só que eu tava tocando a minha segunda onda. E eu tomei um susto porque já fazem quase 3 meses. E a sensação foi de como se eu tivesse parado no tempo. E foi totalmente diferente, né, da minha primeira onda, porque na primeira onda, por exemplo, no primeiro mês parece que aconteceram tantas coisas que parecia que tinha mais tempo dentro de um mês. E agora foi diferente, né, a sensação é de como se eu tivesse parado no tempo mesmo. Quando eu comecei a tocar, né, a minha segunda onda, já na primeira vez que eu dei o play e comecei a tocar, começou a vir várias sensações nostálgicas da minha infância, muitas sensações, né, da minha infância, lembranças, mas não eram coisas negativas, era como se fosse um resgate, né, eu defino isso como um resgate. Foi vindo muita coisa com relação à criança que eu era, no sentido da criança que não se comparava com outras pessoas, da criança que estava feliz no seu próprio corpo e presente, no momento presente. Então foram vindo muitas sensações, muitas coisas de quando eu era criança. E logo depois foi vindo muitas coisas também da adolescência. E também não eram memórias negativas, eram sensações que eu sentia da adolescente que queria desbravar, da adolescente curiosa, até a rebeldia da adolescente. Eram sensações, era como se eu estivesse resgatando aquela força que a gente vai perdendo no decorrer do caminho, né? Porque, por exemplo, quando a gente é criança, a gente é espontâneo, a gente não tem maldade, a gente é inocente e a gente é a gente mesmo, né? Mas no largo da caminhada, muitas coisas são impostas, né? Isso é errado, isso não é certo. Ai, senta direito. Ai, não pode fazer isso. Ai, por que você não é igual aquele fulano lá? Então, muitas coisas vão sendo colocadas na gente e a gente vai para agradar os outros, para fazer parte ali, né, de um grupo, ou para ser amado, para se sentir amado. A gente acaba entrando em padrões, em caixas e acaba esquecendo do que é viver no momento presente, né? Esquecendo o que é ser espontâneo, esquecendo o que é se colocar no mundo de uma maneira totalmente livre. Mas é super importante a gente resgatar as nossas partes para o adulto que a gente é hoje estar completo. Então eu fui entendendo isso, né? Esses resgates como arquétipos que eu precisava resgatar. O arquétipo daquela criança mesmo, né? Da criança espontânea, da criança que não tem medo de se colocar no mundo, não tem medo de julgamentos, não julga, não se compara. Então era como se fosse um resgate mesmo desse arquétipo, uma incorporação, entendeu? Como se eu tivesse perdido isso no largo do caminho, de acordo com essas experiências que a gente vai tendo, né, das crenças de outras pessoas, para a gente se sentir parte, entendeu? A gente vai deixando, né, por aí durante o caminho, né, vai perdendo por aí. Então eu sentia como se estivesse resgatando aquela força, né? E na adolescência veio muito, né, a questão da coragem, do descobrir, né, do desbravar, da essência do desbravador, do fogo interno, né, da vontade de viver, de conhecer coisas novas. Era como se me faltasse esse fogo da adolescência, entendeu? E até também, por exemplo, coisas que eu coloquei como errada, né, por exemplo, algumas coisas do adolescente rebelde, por exemplo, né? Agora eu sou adulta, eu não quero olhar para isso, né? Para aquele adolescente rebelde. Essa parte também é importante da rebeldia, porque faz a gente impor limites, né? Faz a gente ir embora de lugares
que já não são bons para nós, entendeu? Pegar nossas coisas, nossa mochila, colocar nas costas e ir embora, entendeu? Eu fui entendendo o que era o arquétipo, né? O resgate desse arquétipo. O arquétipo são sentimentos, são sensações. E é como se eu introduzisse de novo para adulta. Foi muito intenso esse aprendizado, essas sensações, sabe? Era como se preenchesse, sabe? Certos vazios em mim, certas coisas que eu tinha deixado largado por aí pelo caminho. E fui resgatando essas forças, entendeu? Que são muito importantes, né, para tornar um adulto que a gente é hoje completo. A vida não é uma linha reta, a vida tá mais para uma espiral, né? A gente vai, a gente volta, a gente deixou coisas que a gente precisa resgatar, então a gente vai lá atrás de novo, né? Pensa em coisas futuras, vai lá no futuro, volta para o presente. Então a gente tá mais por uma espiral, né, que vai se elevando do que para uma linha reta, né? Tanto que tem a comparação lá do desenho do coração, né, quando vai medir os batimentos cardíacos, que tem que ter um movimento, né? Porque se está reto a gente está morto. Então tem muito a ver com isso, né? Inclusive, eu comecei a ler o livro Negócios Informados, do professor Hélio Couto, e lá ele cita Amit Goswami no livro como um dos paradigmas da sociedade. E ele diz o seguinte: o mundo se comporta como uma máquina cujo comportamento é previsível e determinado. E esse comportamento previsível, né, que diz Amit Goswami, que é um paradigma social, também tem muito a ver com a nossa educação, né? Infelizmente, a nossa educação não é uma educação voltada para coisas profundas, para estudos profundos de nós mesmos, né? Do que viemos fazer aqui, do que realmente a gente gosta, qual é a nossa missão e essa busca interna, né? A nossa educação ainda é muito, como diz Hélio Couto sempre, né? Muito ainda cartesiana, newtoniana, né? Muito materialista. A gente está numa matrix que a gente é programado mesmo, né? Para ser colocado em caixinhas, né? E viver etapas, né? Como se fosse, era isso, agora eu sou isso, eu morreu o adolescente, já não tem nada a ver, o adulto é outra coisa, e só que não, né? Então, a gente precisa resgatar certas partes nossas que são importantes, que a gente perdeu, né? De acordo com nossa caminhada mesmo, né? A gente foi perdendo, de acordo com a própria educação, né? Que a gente foi tendo, né? Ao largo do caminho, né? Com pessoas também, outros paradigmas, outras crenças limitantes, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Que a Matrix programa a gente, né? Ela vai programando a gente mesmo, né? Para viver em caixinhas, condena certas partes nossas, entendeu? Sendo que aquilo também é importante para o adulto que a gente é hoje, né? Então, essa busca interna, ela é muito importante, né? Coisa que a gente ainda não tem, infelizmente, na educação de hoje. Mas eu acredito que mais para frente, né? A gente vai cada vez mais pessoas se trabalhando, buscando essa cura interna, né? Buscando essa elevação, essa evolução interna e vai mudando as coisas, né? A passos de formiga, como diz o Hélio Couto, né? Ele sempre cita a música como é o nome dele mesmo, gente? Do Lulu Santos, né? Ele sempre cita a música do Lulu Santos, né? A passos de formiga e sem vontade, mas eu acredito, né? Que um momento esse mundo vai ser um planeta mais elevado e nossa educação vai ser mais voltada também, né, principalmente a essa parte mais interna, né, a nossa busca interior e essa conexão, né, com o divino. Gente, agora vamos para a parte pesada da segunda onda, olha... Depois que eu trabalhei, né, esses resgates dessas forças e tudo, gente, olha, eu comecei a sentir um sono infinito. Gente, era muito sono, eu só queria dormir. Eu trabalhava, né? E quando eu ia trabalhar, trabalhava bastante até, colocava toda a minha energia nesse lugar e tudo. Mas quando eu saía, a gente não conseguia fazer nada. Nos meus dias de folga, eu só queria dormir, sabe? Eu fiquei até preocupada, gente, tá acontecendo, sabe? Eu só quero dormir, tô dormindo muito. Não tava nem conseguindo ler direito, sabe? Li um pouquinho já, quero dormir, quero deitar, sabe? Não tava conseguindo gravar vídeo. Então foi assim, uma energia bem densa, era como se abrisse um portal, abri um portal ali e veio, sabe, uma energia pesada,
pesada, gente, uma energia pesada. Tinha pesadelo, acordava, dormia, voltava pro mesmo pesadelo, sabe? Vários ataques espirituais. Acordava 3h30, 3h03, 3h01, era assim, esses horários assim, sabe? 3 da manhã acordava, já não conseguia dormir mais, tinha que trabalhar outro dia. Aí eu trabalhava bastante, depois ficava sem energia. Gente, foi uma energia tão densa que começou a pairar. Foi muito desafiador, foi muito pesado, sabe? Mas isso também me trouxe um entendimento, que todos nós temos essa sombra e vai ser necessário passar por esse caminho escuro. Abriu mesmo umas comportas assim, sabe, dentro da minha consciência, que foram muito pesadas, né, muito carregadas. Mas eu fui entendendo também que fazia parte de uma grande limpeza, né? Apesar daqueles desafios, sabe, de estar materializando coisas negativas, eu fui entendendo que fazia parte da limpeza também. E por isso eu fiquei tanto tempo sem gravar vídeo, né? Eu tava trabalhando essas sombras, entendeu? Trabalhando essas sombras. Eu não conseguia compartilhar aquilo que eu tava sentindo. E eu olhava ao redor, assim, sentia que eu não me encaixava. Gente, foi assim muito forte isso, sabe? Como se abrisse a comporta das sombras na minha consciência, entendeu? E eu tava ali naquele caminho escuro. Eu me perguntava como foi que eu vim parar nesse buraco profundo, que eu não sei o que tá acontecendo, eu não consigo ter energia para nada, o que tá acontecendo, sabe? E aqueles ataques. Inclusive tem uma frase no livro Ao Encontro das Sombras, que diz o seguinte: a primeira vez que uma pessoa vê a sombra com clareza, ela fica mais ou menos horrorizada. O resultado pode ser uma depressão temporária ou um enevoamento da consciência. Um dos estágios da alquimia é a melanose, quando tudo enegrece no vaso, que contém os elementos alquímicos, mas esse estágio de enegrecimento é absolutamente essencial com a sombra. O ego encara isso como uma espécie de derrota. A gente precisa, né, passar por isso, é uma grande alquimia, né, como ela diz aqui, né? Tem o processo da alquimia, o copo, ele passa pelo enegrecimento, ele fica todo negro antes de se transformar em outra coisa, de fazer alquimia, né? Então, e é isso que acontece com a gente, né? A gente fica naquela sombra pesada, mas a gente precisa reconhecer aquela sombra. A gente precisa passar por esse caminho escuro, né? Ele é muito necessário, sabe? E no meio disso tudo também eu tive muitos aprendizados que eu não teria se eu não tivesse entrado nesse buraco escuro, que foi, assim, bem desafiador, né? Inclusive, um dos aprendizados que eu tive é que todo trabalhador da luz, Buda, Jesus Cristo, todos eles passaram por isso, né? E foi necessário, entendeu? Para eles poderem se elevar. Todos encararam de frente, né? Tiveram a coragem de encarar seus próprios demônios, né? Sua própria sombra. Isso também foi vindo para mim, de que todo trabalhador de luz passou por um grande processo, né? Com essas forças contrárias. Mas que essas forças contrárias, elas só entram, né? Porque a gente deu alguma abertura, porque aquilo tá em nós, né? Porque a gente abriu alguma porta e permitiu com que ela entrasse. Isso também me trouxe muito essa coisa, né? Da responsabilidade, né? Da minha autorresponsabilidade, né? De que eu sou responsável também por isso, né? Porque a gente costuma a sempre culpar as coisas externas. Nós somos responsáveis. Inclusive, ontem eu peguei um livro para ler e ele dizia o seguinte: se a culpa nunca é nossa, não podemos assumir a responsabilidade. E se não podemos assumir a responsabilidade, seremos sempre as vítimas. Foi isso que eu aprendi, né, nesse processo, de que eu sou responsável. Se eu entrei aqui nesse buraco, eu sou responsável, tem alguma coisa minha que está ressoando com isso. O que é? O que é que está ressoando? Por que que eu estou vivendo isso, sabe? Qual é a sombra que eu tenho que enfrentar? Que sombra é essa dentro de mim que eu tenho que enfrentar? Que paradigmas é esse? Que crenças são essas, sabe? Que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que ver, que eu tenho que encarar de frente para poder passar por esse caminho escuro e descobrir essa luz interna, né? Que ilumina esse caminho escuro. Né? Essa luz, ela é interna, né? E a gente vai descobrindo só passando por esse caminho escuro. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, são ferramentas ao nosso favor, né, pra gente passar por esses caminhos escuros. São ferramentas que a gente vai agregando em nós, na consciência, na nossa energia, que a gente vai agregando, e quando a gente tá passando por esse caminho escuro, a gente tem onde agarrar, a gente tem onde pegar, né, aquela ferramenta ali, ó, agora, a gente lembra, né, de alguma coisa.
que faz, sabe, a gente manter o equilíbrio, né, naquele momento desafiador, porque a vida tem desafios, né, aqui nessa dimensão que a gente escolheu estar aqui, e a gente precisa passar por certos desafios para que a gente possa crescer. A gente entra num buraco tão profundo de dor, de tormenta mesmo, né, é um tormento psicológico tão grande, né, e várias influências. A gente vê pessoas que não conseguem, né, porque não tem ferramentas, e acaba sucumbindo quando tá nesses caminhos escuros e tortuosos e perturbadores. A gente acaba sucumbindo porque o mundo materialista não ensina a gente a ter as ferramentas certas para lidar com isso e descobrir a nossa luz interior, né, para passar por esse caminho escuro. A limpeza, gente, ela não acontece assim, eu vou, sabe, fingir que nada tá acontecendo e a ferramenta vai limpando e eu tô aqui de boa na minha, fazendo minhas coisas e a ferramenta tá aí, ó, limpando. Não, você precisa passar pelo processo, porque se você não passa pelo processo, você não ganha o entendimento, não ganha sabedoria. Quando você passa pelo processo, você entende, você visualiza ele, você esteve ali, você ganha muitas ferramentas com aquilo, né? Aí você fala, bom, por isso eu já sei como passar, né? Da próxima vez, isso eu já sei como fazer, né? Por onde ir, qual caminho seguir, o que fazer, sabe? Para mim poder passar por isso de uma maneira mais leve. A vida é assim, vai ter desafios, né? Mas isso tudo contribui para o nosso crescimento, porque a gente veio aqui, a gente escolheu estar aqui para crescer, né? Isso faz parte. Inclusive tem uma frase no livro, né? O Encontro das Sombras, que diz o seguinte: na batalha decisiva, Deus está sempre do lado da sombra, não do lado do ego. Com todas as suas dificuldades, a sombra está mais próxima da fonte da criação. Olha que incrível isso! Isso afirma tudo isso que eu disse, né? De que é muito necessário a gente passar por isso, né? De que a gente fica mais próximo, né, da nossa centelha divina, né? Do todo. Quando a gente passa por esses desafios, né? A gente acaba entendendo o que é o merecimento, né? Eu sou merecedor, eu tive a coragem, né, de encarar a mim mesma, as minhas próprias sombras, os meus próprios demônios, né? Eu sou merecedor de ser guiado pela minha centelha divina, de descobrir essa luz em mim, entendeu? De descobrir esse amor do todo. Um aprendizado muito grande, né? Apesar de toda a tormenta, como eu já disse, foi muito desafiador. Mas, assim, a centelha, a gente tá mais próximo, né, da centelha divina e do todo, né? Quando a gente passa por esses desafios, assim, e vai buscando ferramenta, né? Não desiste, vai fortalecendo, vai reafirmando, né, as suas forças, sabe? E isso é muito importante. Para finalizar, eu quero trazer essa última experiência que eu tive, que foi com relação aos nossos pensamentos, né? Como cria um campo energético, entendeu? Os nossos pensamentos, ele cria um campo em volta da gente, e eu pude ver aquilo, né, através de uma pessoa que reclama de tudo, entendeu? Nada tá bom, sempre reclama e não sei o que, e se ficar doente, é porque falta dinheiro, é porque eu não gosto desse trabalho, eu não gosto desse lugar. Gente, só reclamação. Mas eu pude aprender com essa pessoa. Isso também é muito interessante, né? Porque às vezes a gente julga, né? A gente acha que, tá aprendendo sobre espiritualidade, não sei o quê, e julga as pessoas. Mas todos vêm para ensinar alguma coisa, né? Para nós. Também são professores, entendeu? Então a gente tem que estar atento também, né? O que eu tenho que aprender com isso? Por que eu materializei isso? Porque eu preciso aprender alguma coisa com isso, né? É desafiador também a gente aprender isso, né? Porque a gente costuma julgar tudo e às vezes se acha superior porque tá, né, superior a outra pessoa porque tá estudando tal coisa, que já aprendeu tal coisa, que não é legal ficar reclamando, isso aqui. A gente acaba julgando os outros, né, e tem que ter cuidado também, né, com esse ego espiritual, né, que a gente vai estudando e acha que é melhor que os outros, entendeu? Mas não, o outro também é professor, entendeu? Como nesse caso, né, dessa pessoa, assim, reclamando. Teve uma hora que eu olhei pra pessoa, gente, eu via como se fosse algo assim, sabe, uma sombra assim nela. Era como se fosse o campo magnético, era o campo magnético da pessoa, entendeu? E
e atrair mais daquilo, entendeu? Mais daquilo do que ele reclamava, ele atraía mais do que ele reclamava, ele atraía mais. Eu vi aquele campo como se fosse um grande imã, assim, ao redor da pessoa. Foi um presente, né? Essas experiências são um presente do universo pra gente, entendeu? E aí veio também esses entendimentos, né, de que a pessoa, pra mim, era um professor naquele momento, entendeu? Eu tava ali, né, julgando ela, nossa, que pessoa que só reclama, não sei o que, vai atrair mais do mesmo, porque eu já estudei isso. A pessoa foi um professor pra mim, né, porque eu tive aquela experiência, entendeu? Eu pude ver aquele campo magnético ao redor dela, no Kybalion, não sei se estou falando certo, Kybalion, né, que é sobre as leis herméticas, né, ele fala que o universo é mental, né, que uma das leis é que o universo é mental, que tudo que a gente pensa, a gente atrai. Aquele campo, né, das coisas que ele pensava negativo, entendeu? Como vai criando o campo ao redor da gente, a gente vai atraindo mais daquilo que a gente reclama, a gente atrai mais, por quê? Porque a gente está conectado com aquilo, com aquela energia. E quando a gente manda um sinal para o universo, né? A gente manda um sinal, a nossa antena é os nossos pensamentos, né? E quando a gente manda, o universo manda mais daquilo, é como se a gente se sintonizasse, né, naquela frequência, e o universo manda mais daquilo do que a gente tá pensando, né, e tá vibrando ali. Foi muito interessante para mim, né, e claro, né, eu conversei, né, falei algumas coisas do que eu já tinha aprendido e tudo, talvez ele ainda esteja no processo dele, né, isso foi outra coisa também, né, que essa pessoa me trouxe muito, né, esse entendimento de que a gente não tem que abrir a cabeça da pessoa e implantar a nossa verdade, né? Me trouxe muito essa humildade, sabe? De entender que cada um tem seu processo, né? Que a gente não é o dono da verdade, né? E que cada um tá no seu momento, né? Evolutivo, né? Cada um vai aprendendo no seu momento, entendeu? E a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Com vários níveis de consciências diferentes, né? Não é porque a gente já aprendeu, a gente pode abrir a cabeça do outro e enfiar nossa verdade ali dentro, entendeu? Não é assim, né? Isso é egoísmo, né? Porque ele precisa passar por todo um processo. Como esse processo agora que eu passei. Podia vir alguém, entendeu? Mais elevado e falar, né, sobre isso. Eu não ia entender, né? Se eu não tivesse passado, entendeu? Então, assim, foram lições, né? Aprendizados muito importantes, né? Que essa segunda onda me trouxe. Consciência de entender várias coisas, né? Que eu já tinha lido, mas não tinha compreendido e anexado em mim, né, essas energias e essas forças. Então, me trouxe muito, né, muito aprendizado, sabe? E que bom, e agora eu me sinto leve para poder realmente trazer um vídeo aqui com conteúdo de superação, digamos assim, né? E de vários aprendizados, entendeu? Porque eu não me sentia também bem, né? Para gravar vídeo, trazer aquela energia pesada, coisas que eu estava aprendendo ainda, que eu precisava passar para aprender, para poder, e sim, trazer algo que pudesse expandir outras consciências também, né? Então é isso, eu não sei quanto tempo vai dar esse vídeo aqui, acho que talvez fique um pouco grande. E gratidão, né, por estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que essas experiências tenham ressoado aí dentro, né, que possa trazer algum insight, né, algum flash de consciência, né, que você busca se firmar mesmo, né, firmar a sua força, e a gente tá junto, né, a gente tá junto nessa caminhada. Gratidão. E podem me mandar mensagem lá no Instagram, que eu adoro compartilhar com vocês as experiências também, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um beijo.